Olá a todos, estamos de regresso com o perfil da UTAD TV. Este é um programa sobre as pessoas que marcam o ritmo da UTAD. Hoje o nosso convidado é João Carrola, professor auxiliar da UTAD no Departamento de Biologia e Ambiente. Neste programa falaremos sobre os hobbies que marcam a vida do professor João, a sua experiência enquanto investigador e enquanto professor de ecotoxicologia. E iremos perceber a importância do estudo da poluição com contaminantes sintéticos e naturais nos solos e na água. João Carrola está no perfil de hoje. Nome? João Carrola. Idade? 51 anos. Prato preferido? Bacalhau à Brás. Um filme? Muitos filmes. 21 gramas, Lista de Schindler, A Vida é Bela. Uma música? O importante é o som ser de boa qualidade. Ouço todos os tipos de música. Um livro? Os Filhos da Droga, da Cristiane F. No perfil de hoje conheça o percurso de João Carrola, doutorado em Ciências do Ambiente, professor auxiliar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro no Departamento de Biologia e Ambiente e membro da equipa de investigadores, uma equipa multidisciplinar do CITAD. Professor João Carrola está na UTAD há mais de 28 anos e ficou na terra que o soube acolher. Olá, muito boa tarde, professor João, seja bem-vindo. A par da investigação e do ensino, o professor tem uma série de hobbies, mas aquele que mais valoriza é o hobby da fotografia, com várias publicações feitas, nomeadamente na revista National Geographic. Podemos dizer que esta é a mistura perfeita entre trabalho e lazer. Olá, boa tarde. Pronto, antes de mais, convinha sequer lembrar que o meu primeiro hobby foi a aquariofilia e que também foi importante agora na investigação que eu faço, que está muito ligada aos peixes e a investigação na área da poluição. Em termos da fotografia, de facto, desde que apareceram as câmaras digitais, comecei-me a dedicar um bocado à fotografia e há uma relação muito grande entre este hobby e a importância da fotografia também no ensino e na investigação. Significa que acabo por juntar um bocado o conhecimento que eu tenho na fotografia com o hobby, e o hobby que depois tenho colaborado também com a Câmara na parte do Festival Internacional de Imagem da Natureza e depois até a própria formação que eu dou de fotografia a colegas, a docentes, etc, etc. Significa que a fotografia tem sido, de facto, muito importante nestas duas temáticas, no hobby e na investigação e no ensino. Muito bem, professor. Por falar em aquariofilia, o professor em 2019 esteve em Proença Nova a instalar 3 aquários no Centro de Ciência Viva. E esses aquários contêm peixes da biodiversidade local aqui da região, certo? Dos rios, das barragens e dos ribeiros. A minha questão assenta no seguinte: o ensino e a sensibilização ambiental são tanto mais eficientes quanto mais próximo colocarmos a biodiversidade das populações? Pronto, a questão da instalação dos aquários em Proença foi um tema que estava relacionado não só com a aquariofilia, mas já tinha muito a ver com a educação ambiental. O Centro de Ciência Viva da Floresta, em Proença Nova, está muito ligado à floresta e aos rios. Então, o objetivo era colocar nos aquários quer peixes exóticos, quer peixes dos rios, do interior do país, ecossistemas de água doce. E montaram-se lá e foram instalados os aquários com o objetivo das crianças e das pessoas que visitam o Centro de Investigação, o Centro de Ciência Viva da Floresta, que pudessem, de facto, conhecer as espécies dos peixes que existem nos rios de Portugal e também terem alguma informação sobre as espécies exóticas, o impacto que elas podem ter também nas espécies nativas. Essa era uma primeira questão. Depois, é sempre importante que as pessoas percebam o impacto da poluição, que é muito o que nós estamos a fazer aqui na investigação, que é perceber o impacto da poluição, quer nos peixes, quer nos ecossistemas aquáticos, quer também na qualidade da água que utilizamos para regra e para outros fins. Significa que há aqui uma relação muito grande entre a investigação que nós fazemos, a educação ambiental e também a sensibilização junto às crianças e das pessoas em geral. O professor agora lidera um projeto de investigação é o responsável por esse projeto de investigação, que é liderado pela CESPO, a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico Universitário. Este projeto estuda essencialmente a presença de substâncias psicoativas no ambiente. A que é que se refere efetivamente este projeto? Esse projeto é um projeto
relativamente grande, envolve várias universidades, não é? Nós estamos a trabalhar com a CESP, mas também tem uma componente com Braga, na parte das Dáfnias. Trabalhamos também com Coimbra, na parte mais da ecotoxicologia do solo, e com a Faculdade de Farmácia do Porto. O nosso objetivo é tentar perceber qual é o impacto das substâncias psicoativas, não é? Qual é o impacto que essas substâncias podem ter depois nos peixes, nos ecossistemas aquáticos, principalmente a água doce. Esse projeto está dividido numa componente mais de ecossistemas aquáticos e também tentar perceber as substâncias, o efeito das substâncias psicoativas no solo. E nós para isso estudamos principalmente a minhoca, o efeito dessas substâncias no comportamento, na bioquímica e na histologia das minhocas. O objetivo prende-se muito em tentar perceber o que é que estas substâncias, que são libertadas, digamos, através da urina, pelas pessoas que consomem substâncias psicoativas, o impacto dessas substâncias nos ecossistemas aquáticos. À semelhança do que acontece também com outras substâncias que nós tomamos, como por exemplo os fármacos em geral, que são metabolizados, são excretados e que têm impacto depois também nos peixes e na qualidade da água dos rios. Ou seja, na verdade, o professor, desde a sua tese de doutoramento, que falou sobre o efeito da poluição nos estuários, que o seu foco de investigação foi sempre a poluição, a percepção e percebermos efetivamente a poluição que existe nas águas e nos solos. Sim, eu comecei no mestrado a tentar fazer o estudo do efeito da poluição num caso concreto das minas de Jales nas trutas. Não é? Foi o primeiro trabalho que nós fizemos. Depois estudamos também o efeito da poluição na zona do Rio Ave, em peixes que existiam lá. E depois no mestrado foi feita uma abordagem muito semelhante, mas com peixes que vivem no estuário, principalmente tainhas e solhas. Mas o objetivo é sempre semelhante, que é tentar perceber o impacto da poluição na saúde dos peixes e na qualidade dos ecossistemas aquáticos. Muito bem. E toda esta investigação que é feita tem um grande objetivo principal, que é a divulgação e a sensibilização para a proteção ambiental, certo? Sim. A importância do estudo da poluição não se prende só com a preocupação sobre a conservação dos peixes ou dos ecossistemas aquáticos ou até dos rios e da ecologia dos rios. A ecotoxicologia está muito relacionada com a toxicologia alimentar. Significa que a contaminação dos ecossistemas, a contaminação da água, a contaminação dos peixes, acaba por afetar o homem também, mais ou menos diretamente. Significa acaba por afetar as cadeias alimentares, não é, professor? Isso mesmo. Afeta as cadeias alimentares e, desta forma, nós corremos o risco de consumir depois alimentos com metais pesados ou com outros contaminantes, com consequências para a saúde humana. E a tendência é que cada vez existe mais poluição, nem que seja uma poluição crónica, de muitos compostos químicos diversos, misturas complexas normalmente, e cada vez mais esses contaminantes chegam às cadeias alimentares e acabam por afetar o homem. Professor, as alterações climáticas têm provocado alterações consideráveis nos ecossistemas. O professor, enquanto professor da ecotoxicologia, pode-nos dizer se de facto o estudo da ecotoxicologia dos contaminantes ambientais tem sofrido alterações? Pronto, aqui é importante referir que as alterações climáticas são elas próprias causadas pela poluição. Significa que esse aumento da poluição tem contribuído, a poluição do ar tem contribuído para as alterações climáticas como nós conhecemos. Elas sempre existiram, mas neste momento são alterações climáticas aceleradas. E, de facto, a poluição é também afetada por essas alterações climáticas. Significa que, no caso dos rios, o que acontece é que, por exemplo, se houver secas, ou secas prolongadas, ou o próprio aumento da temperatura da água, pode condicionar também a vida dos peixes, por exemplo, nos rios. E, de facto, há aqui um problema que se levanta no futuro, que é a redução dos caudais, não é? O aumento da temperatura das águas, a redução do oxigênio dissolvido, pode pôr em causa a sobrevivência de muitos peixes, por exemplo, nos ecossistemas aquáticos, principalmente águas doces em zonas de montanha. E, de facto, esse é um dos problemas, mas o aumento das temperaturas também pode afetar também o efeito tóxico dos próprios contaminantes nos organismos vivos. Isso está a ser estudado. O professor tem sentido isso, essas alterações? Nós, em Portugal, eu vou ser sincero, não tenho notado nos ecossistemas que nós estamos, nunca notei muito isso de forma notória. Em Portugal, para já... O efeito das alterações climáticas ainda não se evidencia, efetivamente, sim, não é? O aumento da temperatura do ar, ou mesmo o aumento da temperatura da água, não é ainda notório, mas acredito que a curto prazo, médio prazo, que se possa notar mais. Mas Portugal tem escapado um bocado a isto, Muito bem. em termos de poluição,
Em termos de alterações climáticas, nós vimos agora muito recentemente estas cheias, chuvas intensas, num curto espaço de tempo, as cheias, quer em Lisboa, quer no norte do país, que confirma, não é, o aumento da frequência de fenómenos climáticos extremos. Não é? Situações que não aconteciam anteriormente, não é? Aconteciam. Não com regularidade. Também aconteciam. Vão acontecer com mais frequência e com mais intensidade. Nós agora vimos a questão das chuvas, os incêndios também vimos. O que nós ainda não vimos em Portugal, eu penso que vai ser uma questão de tempo, vai ser quando vier uma nevada, não é? Frios intensos, com queda de neve, e nós aqui, né, que não caia muita neve, em Portugal, com 10 centímetros de neve, pode ser logo o caos, não é? Porque não estamos preparados para essas situações, não é? Não estamos preparados. A última nevada caiu aqui com 3 centímetros, a cidade de Vila Real foi o colapso, não é? Muito bem. Ou seja, mas nós, enquanto o cidadão, se calhar a questão governamental tem que se preparar para estas alterações climáticas, e os estudos têm vindo a aferir que, de facto, elas estão a acontecer, não é? Sim, no futuro vão continuar esses acontecimentos extremos, quer das chuvas, um problema que nós vamos ter também é das secas, eventualmente secas mais prolongadas, mais intensas, e que se poderão refletir não só em Portugal, mas na Europa e no resto do mundo com um problema a nível da segurança alimentar, que Muito é, bem. nós temos cada vez mais população no planeta, e estas alterações climáticas com estes fenómenos extremos podem condicionar a produção de alimento necessário para alimentar estas populações. Significa que esta questão da segurança alimentar vai ser um problema importante no futuro. Estas mudanças climáticas também poderão provocar a migração, por exemplo, dos peixes nos rios que nós, os que temos agora, neste momento? Pode acontecer isso? Sim, as alterações climáticas, aumento da temperatura, quer da água e até a própria temperatura do ar, leva à migração, aumento dos animais, quer para altitudes maiores, Sim. para manterem o nicho ecológico delas, ou também uma migração mais para norte. Os animais vão procurar as mesmas condições e vão tentar migrar-se e deslocar-se para zonas que são mais favoráveis depois, digamos, à sua sobrevivência. Muito bem, professor. Só mais uma questão. O professor esteve em França até aos seus 14 anos, depois veio para Portugal, para Três Povos, no Fundão, e está aqui na UTAD há mais de 28 anos, não é? Veio estudar e ficou como professor universitário e investigador. Esta, a UTAD e também Vila Real, são indubitavelmente a sua casa. Sim, é verdade. Eu estive muitos anos em França, nasci lá, estive lá até aos 14 anos, depois vim para cá e estou cá desde 1991. São muitos anos, foi o sítio onde estive mais tempo e onde vivi mais tempo. E, de facto, viver em Vila Real é um sítio, é uma cidade muito agradável. A universidade é também um espaço muito interessante para trabalhar, e para estudar e para trabalhar. Temos e também para a fotografia, campus, não é? O professor aproveita o campus espetacular para tirar algumas imagens únicas, não é? Temos um campo espetacular, quer para tirar fotos, quer para passear, quer para estudar, quer para conviver. Significa que entre a cidade, o campus e a universidade temos boas condições para trabalhar e para viver. Muito bem, professor. Foi um gosto tê-lo connosco, obrigadíssima. Foi então o perfil de hoje. Regressamos para a semana. Regresse connosco. Nesta entrevista, ficamos a conhecer o perfil de João Carrola, docente da UTAD. O professor deu o principal enfoque nesta entrevista à importância da investigação dos contaminantes ambientais e à sua transversal influência nas cadeias alimentares. Regressamos no próximo programa com mais histórias de pessoas que marcam a vida da universidade.